Minerada, como se não bastasse o monte de moradores de rua, pelo menos 2.000 espalhados pela cidade, vocês já repararam em quantos prédios abandonados foram invadidos? Notaram isso? Pois é, na região central de BH, famílias sem teto ocuparam prédios particulares e públicos. Em um deles, mais de 200 pessoas estão acampadas. O repórter Wilson Gomes entrou em um e conversou com os moradores. É a TV Alterosa, é o Alterosa Alerta, destacando para você a nossa cidade. Vem! O prédio que fica na Avenida Afonso Pena, na entrada do bairro Funcionários, foi ocupado em setembro. Desde então, 200 famílias vivem por aqui. Elas fazem parte do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. São pessoas como Reginaldo. Ele morava na região do Barreiro, mas perdeu o emprego e também a possibilidade de pagar o aluguel. Agora divide com outras famílias um espaço no terceiro andar do edifício. Juntei com o movimento lá na Paulo Freire, lá no Barreiro. Aí eu participava da reunião, aí eu consegui juntar eles aqui. Eu já estou há muito tempo na luta já. Segundo a coordenação da ocupação Carolina, o prédio é da Sistel, um fundo de pensão dos antigos trabalhadores da Telebrás. Ainda de acordo com os moradores da ocupação, o local estava sem nenhuma utilidade desde 2010, quando a Secretaria Estadual de Saúde foi deslocada para a cidade administrativa. Na própria Constituição e numa lei importantíssima federal também chamada Estatuto das Cidades, se prevê que a propriedade ela tem que cumprir função social. E esse prédio, assim como centenas de prédios na cidade de Belo Horizonte, em especial no centro de Belo Horizonte, estão abandonados, sem cumprir função social. Mesmo com pouco tempo de ocupação, aproximadamente 40 dias, por aqui há todo um sistema organizacional. As famílias contam com coordenação, biblioteca, espaços de lazer e até mesmo esta creche que atende cerca de 60 crianças, um auxílio para os pais que precisam trabalhar. Há também um refeitório, cozinha e até uma horta comunitária. A luta por moradia para as famílias das regiões Norte, Barreiro e Central reforça o objetivo da ocupação e as negociações já começaram a ser feitas. Então tem uma negociação com o governo do estado, muito importante, através da mesa de diálogo permanente com as ocupações. A prefeitura também vem demonstrando interesse em negociar e isso que para nós é o mais importante. Está tendo diálogo e a gente está buscando saídas, soluções. Segunda-feira tem nova reunião na cidade administrativa. Outro prédio que também foi invadido por integrantes de 4 movimentos ligados à luta por moradia em 2015 e permanece ocupado é este na rua Caetés, no centro da capital. No local funcionava um laboratório do INSS e, segundo os ocupantes, estava há 13 anos sem utilização. 64 famílias vivem por aqui e dividem as despesas. Hoje, graças a Deus, a gente está com as coisas mais bem encaminhadas, porque já existe uma negociação judicial, né? Já existe o interesse do Ministério das Cidades, da Caixa Federal, do próprio INSS e da SPU de fazer essa regularização. Bem, então vamos lá. Vamos discutir isso aí. Primeiro chama para mim o Rafael Martins. Rafa, boa tarde. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Rafael, estamos diante de uma situação, e aí, sob o ponto de vista exclusivamente jornalístico, estamos diante de uma situação que nós chamamos conflito, já que esse senhor que nos deu a entrevista falou com tanta propriedade dispositivos legais, né? Invocou a Constituição, invocou o Estatuto das Cidades, ele só se esqueceu de dizer que quando alguém pratica um ato de exercício arbitrário das próprias razões, ele está praticando um crime previsto no artigo 345 do Código Penal. O que significa isso? Aquele imóvel pertence a ele? Não. Ele pode invadir? Também não. Então ele praticou um exercício arbitrário de uma razão que ele acha que tem. Exatamente. Porque a Constituição Federal, Rafael Martins, ela diz claramente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Confere? Isso. O Supremo Tribunal Federal disse, em decisão, que o Estado não pode e não consegue atender a todos com remédios especiais. Correto. Por que é que a Constituição Federal protege quem não tem teto e que deveria ter? E deveria ter. Tá certo? Deveria ter.
Por que ele está avocando uma Constituição que dá a ele direitos de ter mas a mesma Constituição não dará direito a ele se porventura buscar amparo legal e governamental para ter direito a remédio? Exatamente, Stanley. Tá entendendo, Rafael Martins? Senão seria justificável o camarada entrar numa farmácia popular e tomar à força, né, um remédio, por exemplo. Foi na veia, meu irmão. Você foi na veia. A farmácia não é popular? Sim. Ela não é uma farmácia com medicamentos adquiridos pelo Estado? Exatamente. Então ele se invade um lugar que não lhe pertence, sob o argumento de que pertence ao Estado, por que não entrar na farmácia e se apropriar daquilo que não é dele? Justamente, também. O problema todo, Rafael Martins, é que o Alterosa Alerta, e a TV Alterosa, ela tem opinião, mesmo que ela vá de encontro ou contra a opinião de pessoas que são necessitadas, e eu reconheço isso, mas que não podem praticar exercícios arbitrários. O nosso país se tornou um país onde todos acham que tem razão. E por conta disso, eles vão ocupando, desocupando, invadindo, como se não tivesse dono. Se transformou numa indústria, né, Stanley? A invasão, a ocupação acabou se tornando uma indústria. Porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas, às vezes, têm mais de um imóvel e acabam ocupando. A gente sabe disso. Sabe. Né? E nós não estamos aqui para fazer demagogia, para fazer populismo. Então é preciso que isso seja tratado com muita responsabilidade. E não é na tora, não é na força não que é as no coisas vão ser peito, resolvidas. Exatamente. Não é na truculência. Não é na truculência. Não é na dialética equivocada. Exato, Stanley. Né? Na conversa equivocada. Não é fazendo palanque em cima disso. Exatamente. Que muitos fazem, né? Vivem disso. Entendi. Rafa, obrigado pela participação. Quero saber a opinião do pessoal da rede social aí, tá? Tá jóia, já tem gente participando. Fechou. Eu quero só continuar nesse assunto. Um minutinho só. É porque o rapaz que nos deu a entrevista, obrigado e parabéns pela coragem em ser entrevistado por nós e obrigado por falar conosco e parabéns pela eloquência. Né? Ele diz, segundo a Constituição Federal e segundo o Estatuto das Cidades, nós temos o direito de ter teto. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pergunta ao senhor, as prioridades da criança, daqui a pouquinho eu vou mostrar que não, as prioridades da infância são obedecidas tendo a Constituição como amparo e o Estatuto da Criança e do Adolescente como amparo? A minha resposta é não. O direito do idoso, ele é respeitado com base na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso? Não. O direito de ir e vir dos torcedores de futebol, amparados pela Constituição e pelo Estatuto do Torcedor, estão sendo seguidos? Não. Por que que só o senhor acha que os seus companheiros aí têm direito de invadir um prédio público? Por quê? Se o senhor não sabe, e se não te falaram até agora, consulte o seu jurídico. O que o senhor fez é exercício arbitrário das próprias razões e eu não admito, sob pena de estar incorrendo aqui num erro muito grande, em ver pessoas que precisam de lugar para morar, mas não têm. Mas o meu compromisso, Minas Gerais, não é tapar sol com peneira. Se esse prédio está desocupado, é porque alguém foi incompetente o bastante de não dar a ele um destino razoável em tempo hábil. Em tempo hábil. Né? Porque nós estamos... O projeto de lei para poder vender a cidade administrativa e alugar e pagar aluguel na cidade administrativa, enquanto nós temos aí imóvel que pertence a gente, deixando os outros invadir, oxe, pula pra cá, Minas Gerais, vamos tomar conta do que é nossa. Não é não? O Brasil é uma república democrática. Democrática. E a democracia implica em alguns pensarem de uma forma, outros pensarem de outra forma e prevalecer o pensamento da maioria. Prevalecer o pensamento da maioria. Eu mostrei para vocês aqui uma entrevista que foi legitimamente solicitada pela TV Alterosa, dentro dos rigores jornalísticos, feito por nosso repórter, que esteve ouvindo pessoas, cidadãos brasileiros, que se intitulam, eu não sei da vida particular de cada um deles, sem teto. E por conta de estarem, segundo o seu coordenador, amparados na Constituição Federal, que diz que todos têm direito à moradia, e segundo ele também amparado no Estatuto das Cidades, que também diz que todos brasileiros têm direito à moradia, nós fomos até lá, fizemos a reportagem e mostramos as pessoas que estão ocupando prédios públicos, pelo que foi dito e pelo que eu entendi,
sem uma autorização legítima. Isso é a notícia. Essa é a notícia. Até que alguém me diga que não é a notícia é essa. Os prédios foram invadidos por pessoas que não têm teto. O questionamento que eu fiz é se ele tem tanta eloquência para poder invocar Constituição Federal, que leu e sabe os direitos, e Estatuto da Cidade, que ele também tem direito, por que ele não estudou o Código Penal? Então, fiquem todos vocês aí sabendo que o programa que eu apresento, seja na TV Alterosa, em qualquer outro lugar do mundo, vai sempre dizer a verdade. E a verdade não é aquela que atende os seus interesses. É aquela que interessa e entende o interesse da lei. Se porventura o que eu disse aqui não alcançou suas expectativas, fique à vontade. Não precisa vir para cá não. O fórum é no Barro Preto ali, ó, Augusto de Lima. Pega o seu advogado e leve lá, tá certo? Meu horário aqui vai até 14 horas. Eu estou pronto para poder discutir com qualquer advogado legitimamente, mas eu não vou dar aqui razão a quem não tem, tá certo? Não vou dar razão a quem não tem. E outra coisa, eu, Stanley Ramos Guzmán, não tenho medo de nada e nem de ninguém. Não venha dizer para mim que vai fazer acontecer, não. Se é macho, faça. Se é macho e se é fêmea, faça. Eu vou processar o apresentador, processe. Eu não tenho a menor dificuldade em receber mais uma intimação, mas na hora que eu chegar na frente do juiz, eu vou querer que a sua qualificação e o seu endereço conste na audiência. Qual é o seu endereço? É no prédio público que eu ocupei. Tinha ordem para isso? Não. Aí o juiz vai entender, vai explicar para você qual o crime que você praticou. Enquanto isso, eu vou mostrando para